Em março deste ano, Câmara Aberta trouxe uma edição especial, falando sobre os casos de feminicídio registrados na Paraíba. No estúdio, conversamos com a delegada da mulher, Aminha Oliveira, que falou sobre o que caracteriza o crime de feminicídio e sobre os números alarmantes de mulheres vítimas desse tipo de crime. Um mês depois, a Secretaria de Segurança do Estado divulgou novos números que mostram que o mês de abril foi o mais violento para as mulheres. Os casos de feminicídio aumentaram em 50% em relação à soma dos casos do primeiro trimestre de 2019. E esses números não param de crescer. Por isso, a gente retoma essa discussão aqui no Câmara Aberta e desta vez com a presença do Ministério Público. O Procurador de Justiça, Valberto Lira, é o nosso convidado de hoje. Eu, primeiramente, agradeço a participação do senhor aqui no nosso programa. Para nós é uma satisfação, nós que fazemos no Ministério Público, mais uma vez estarmos participando de um programa aqui da Câmara dos Vereadores, ressaltando e agradecendo ao mesmo tempo essa parceria que se estabeleceu e que, com certeza, nós colheremos alguns frutos num futuro bem próximo, embora saibamos que não é fácil a nossa missão. Mas estamos aí na luta e vamos continuar, se assim Deus o permitir. Que bom, então. A gente vai falar, inclusive, ainda sobre essa parceria no decorrer do nosso programa, lançamento de uma campanha bastante importante, né, agora nesse mês de agosto. Mas vamos começar primeiro, doutor Valberto, falando sobre esse início do programa. A gente citou que o mês de abril foi o mais violento para as mulheres. E aí, para quem está assistindo, eu queria que primeiro o senhor explicasse qual que é o papel do Ministério Público nesses casos, né, de combate à violência doméstica contra a mulher. Perfeito. O Ministério Público tem por perfil constitucional, logicamente, buscar a punição através do oferecimento de denúncia àquelas pessoas que são, logicamente, tidas e encontradas em ação de prática de delitos. E assim, quanto tantos outros delitos que nós temos no Código Penal, logicamente que nós estamos com um foco mais específico com relação ao feminicídio. Por quê? Porque é assustador o número de mulheres que estão sendo assassinadas, no estado da Paraíba especificamente. Isso nos assusta e nós temos que fazer alguma coisa. E entendemos que não é só a punição. Estamos buscando também a prevenção através dos esclarecimentos, através de dizer à população que nós não podemos mais conviver com aquele velho provérbio, adágio, que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Não é assim. Nós devemos meter a colher, o garfo, a faca, a colher de sobremesa, enfim, tudo, porque nós não podemos admitir que continue nessa situação. Nós sentimos que o nosso vizinho é alguém que costumeiramente pratica ações de violência contra a sua companheira, contra a sua esposa, e simplesmente nós nos calamos. E isso, muitas e muitas vezes, faz com que nós não evitemos a ocorrência de mais um feminicídio. Então, nós estamos também nessa luta, entendemos que sua prevenção não é necessária e, por conta disso, é que já este ano estamos na segunda campanha de esclarecimento e dizendo à população, denuncie, assim você poderá ajudar uma mulher a sobreviver. Qual é a avaliação que o senhor faz também sobre o crime de feminicídio? A lei foi homologada em 2015, se eu não me engano, né? Ainda na época, com a presidente Dilma Rousseff. E aí eu queria que o senhor avaliasse, então, de lá para cá. Ajudou? A sociedade tem muita gente que nem conhece, né? Não sabe o que é feminicídio. É uma falta de esclarecimento, isso nós procuramos também fazer. E há um perfil da ocorrência, há sempre algo que nos chama a atenção, é que, por exemplo, quando é noticiado a ocorrência de um feminicídio, vários acontecem seguidamente, como que essa notícia de que uma mulher foi morta por seu companheiro no estado e numa característica que nós temos a tipificação do feminicídio, isso incentive, é o que nós pensamos,
aqueles companheiros para a prática disso. E um dos exemplos é que no mês de agosto passado nós tivemos a ocorrência de muitos feminicídios no estado da Paraíba. E isso nos preocupa, e daí nós temos essa participação efetiva dessas campanhas de conscientização e de esclarecimento dos canais que podem ser utilizados para que as pessoas denunciem, e ao mesmo tempo que estamos compartilhando dentro de uma rede para que possamos cada vez mais diminuir. Se nós evitarmos pelo menos uma morte, já valeu a pena o nosso esforço e o nosso trabalho. Mas você acha que a justiça, o sistema de justiça avançou, né, ao absorver essa... Infelizmente, não. Nós vivemos, e eu fico bem à vontade para falar sobre esse item, porque é necessário que nós que fazemos, todos nós que fazemos o sistema de justiça, o Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Advocacia, nós temos que entender que nós temos um compromisso muito grande, porque é inadmissível. Isso aqui eu faço esse registro, que para determinado setor do nosso sistema de justiça, o que vale efetivamente é número. Então, eu não posso entender por que se faz, como ocorreu no mês de agosto, um mutirão para julgamento de ações que tem como foco justamente as pessoas que cometeram qualquer tipo de violência, qualquer crime contra a mulher. Ora, por que o mutirão? Por que nós não fazemos isso todo dia? Vamos esperar, muitas vezes, 6 meses e 1 ano para que tenha uma resposta? Sinceramente, eu não consigo absorver essa situação. A nossa obrigação é de todo dia estarmos procurando a punição dos infratores, dos criminosos, e que o Poder Judiciário, principalmente, tenha uma resposta de imediato. É inadmissível que nós continuemos nesse patamar. Aproveitando, então, já que o senhor está falando isso, a Lei Maria da Penha completou agora em agosto, né, 13 anos. E a gente pode falar sobre as medidas protetivas, porque o que a gente vê aí, né, doutor Valberto? O caso de mulheres que foram assassinadas, quando a gente vai olhar o histórico, elas já denunciaram, né? O vizinho já denunciou, ela já vinha sofrendo ameaças, violência psicológica, mas o que é que acontece, né? Porque quando a mulher é assassinada já é... Pois é, literalmente nós estamos buscando As medidas protetivas, elas funcionam? Ela funciona, aliás? Funciona em parte, não na sua totalidade, que efetivamente o nosso desejo é que ela fosse, de uma maneira correta, incisiva, uma medida protetiva. Muitas e muitas vezes nós fazemos de conta que estamos dando essa proteção a essa mulher e que muitas e muitas vezes não surte o efeito, mas é uma luta que não pode parar. Como eu dizia anteriormente, há esse problema, como acontece também quando acontece um suicídio, parece que aquela notícia incentiva as pessoas a essa prática que, infelizmente, se tornou já, para nossa surpresa, se tornou como que algo corriqueiro. É só mais uma mulher que foi assassinada. Ela prestou queixa uma vez na delegacia, prestou a segunda queixa, depois faz as pazes com o marido ou com o companheiro, e depois faz outra queixa e, por fim, aparece a situação de que ela é morta. E o que é que nós fizemos, afinal de contas? Nada, porque uma vida se foi. Só punir, pode-se e deve-se punir também o infrator. Mas aí vem mais uma questão social. E se existe filho desse casal, como é que vai ser tratado? Que hoje nós não temos nenhum programa efetivamente que surta um efeito para que nós possamos prestar o auxílio psicológico a essa família. Enfim, nós estamos numa situação de faz de conta. Fora as questões culturais enraizadas, né? O senhor citou o filho, uma criança que cresce num meio como esse, né? De violência entre os pais, né? O pai que bate na mãe, que violenta a mãe. É uma escola. É uma escola. Infelizmente, muitas e muitas vezes, numa escola a gente não aprende a ler, não aprende
não tem a cultura, porque a educação é de casa, mas isso com essa participação, com esse dia a dia de violência, vendo o pai bater na mãe, e daqui a pouco já não existe mais aquele ar de violência, mas que os pais voltam a conversar, a criança começa a botar na cabeça, isso é muito natural. Ora, faz e não acontece nada. Marca muito a criança aquilo que ela viu quando era criança. Quando chegar a fase de adulto, logicamente, vai acontecer, ele vai ser useiro e vezeiro nessa situação também de violência, mas porque ele é fruto justamente de um sistema malvado em que tudo era normal e que ninguém poderia se meter, porque ninguém deve se meter em briga de marido e mulher. É inacreditável, né? Por que bater numa mulher? Justamente. Existem muitos bravos, existe muito valentão, que ele é pródigo em bater em mulher, seja na mulher, na companheira dentro de casa, seja fora. Agora, muitas e muitas vezes, quando ele se depara numa situação com outro chamado sexo forte, que ele se depara com outro homem, muitas e muitas vezes ele se acovarda, né? E isso faz com que, logicamente, a gente repudie cada vez mais essa situação. Para mim, um homem que bate na mulher ele não tem valor. Já dizia antigamente que em mulher não se bate nem com a flor, a canção. Mas isso é o que deveria ser cotidianamente o que nós, homens, devemos pensar em relação às nossas companheiras, às nossas mulheres. Doutor Valberto, qual que é o papel da Lei Maria da Penha nessa questão do feminicídio? A Lei Maria da Penha, quando ela trata especificamente da tipificação do feminicídio, ela vem agravar mais uma situação. A pena para o autor desse crime, ele tem uma pena muito maior em certas circunstâncias. Agora, isso também é preciso que nós conscientizemos a sociedade e procuramos fazer isso. Ainda recentemente, uma colega fazendo um júri numa comarca aqui em Sapé, a situação do feminicídio, o criminoso foi condenado, mas depois do júri, um dos jurados procurou: doutor, a gente só não partiu para o feminicídio porque ele ia pegar mais anos de cadeia. Então, você veja o que é, infelizmente, a consciência ainda de um cidadão que ele vê, não pode passar muito tempo. Pode, se ele fez o mal. Se ele fez um mal pior ainda contra a sua companheira, contra a sua esposa, ele merece um castigo maior, isso não tem a menor dúvida. Aumenta a pena nesse caso? Aumenta a pena, só a tipificação do feminicídio é justamente esse, aumento de pena. E que nós deveríamos ter, mas infelizmente não temos, é que esse que é condenado e vai para um presídio, ele não tem nenhum processo hoje de ressocialização, né? E isso, logicamente, faz com que, ao invés de sair de lá apenas um criminoso, ele sai PhD no crime. Tá ok, então. Vou chamar um intervalo rapidinho, a gente volta ainda a falar sobre feminicídio, obviamente, e sobre essa campanha, né, que aconteceu aí em parceria Ministério Público e Câmara Municipal. Então é só um minutinho, não sai daí, a gente volta já. João Pessoa é um lugar de muitas conquistas. Melhor capital para se viver no Nordeste. Modelo de gestão na América Latina. Cidade criativa reconhecida pela Unesco. Agora, venceu mais um desafio. João Pessoa foi destaque na redução da extrema pobreza no Nordeste, com um dos melhores resultados do país. Uma queda de 25% é com acesso à moradia, educação, novas oportunidades, que se faz uma capital humana. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas.
Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Câmara Aberta está de volta hoje, recebendo aqui nos nossos estúdios o promotor de justiça, Valberto Lira. E olha só, com reflexo de suas responsabilidades e diretrizes, o Ministério Público da Paraíba criou o Núcleo Estadual de Gênero, que além de trabalhar com a repressão, ou seja, a busca pela punição dos culpados, foca também no trabalho de prevenção mediante a execução de projetos e políticas públicas para as mulheres vítimas de violência doméstica. E aí a gente teve um mês inteiro dedicado a campanhas de conscientização pelo fim da violência doméstica, que foi o Agosto Lilás. Em parceria, a Câmara Municipal de João Pessoa e o Ministério Público lançaram uma campanha intitulada Nenhuma a Menos Paraíba, inspirada no movimento criado por mulheres na Argentina. No lançamento da campanha, a gente ouviu o que dizem representantes de outras instituições sobre feminicídio e sobre as políticas de combate a essa violência. Vamos ouvir. Mesmo com os marcos legais que o Brasil já ostenta no enfrentamento à violência contra a mulher, como a própria Lei Maria da Penha, que é de 2006, a gente observa que o número de homicídios e feminicídios ainda é muito elevado. Essa campanha parte desses números e expõe que na última década, por exemplo, foram mais de 1.000 paraibanas assassinadas, muitas delas no próprio ambiente doméstico, que é onde mais acontece esse tipo de crime, na própria residência da vítima. Daí a importância ou seja, a Lei Maria da Penha de 2006 não foi suficiente ainda para combater a contento isso. A campanha se mostra extremamente necessária. A gente fica feliz de ver a Câmara Municipal também assumindo essa corresponsabilidade, esse coprotagonismo nessa campanha tão importante. O feminicídio, ele é a forma mais grave de violência doméstica. Ele é a forma mais grave dessa violência contra a mulher, que ele começa com um ciclo de violência. Ele começa com xingamentos, ele começa com agressões, lesões, puxão de cabelo, um tapa, algo considerado ainda pequeno por aquela mulher, e ele chega ao final, ao seu ciclo, com a morte dessa mulher. Então, a gente quer quebrar esse ciclo, a gente quer interromper esse ciclo de violência para que a gente consiga evitar histórias trágicas, a gente consiga evitar uma morte, uma perda de uma mãe, de uma filha, de alguém. A gente não quer mais filhos órfãos, a gente não quer mais que a sociedade, que aquela família sofra com esse mal que está tão arraigado na nossa cultura, que vem de um machismo, de uma cultura ainda de que o homem, ele acredita que aquela mulher é sua posse e de que no momento que ela quer deixar o relacionamento abusivo, um relacionamento que ela não mais tem interesse, ele não aceita. Então, a gente presencia homens ainda que diziam, sem você, sem estar nesse relacionamento, se você me deixar, você morre. A gente imaginar que isso ainda é possível no ano de 2019, a gente acreditar que isso ainda existe é algo extremamente doloroso e a gente tem que trabalhar nisso. Por isso que a campanha ela é tão sensível, ela é tão complexa, mas a gente precisa falar sobre o feminicídio. Cada dia aumenta mais o número de mulheres que procuram a delegacia da mulher, cada dia aumenta mais o número de mulheres que procuram o centro de referência da mulher. Então, se a gente precisa se preocupar com essa mudança de comportamento, né, dos nossos agressores, precisamos ter políticas efetivas, políticas públicas efetivas, para que a gente possa trabalhar com trabalhar essa desconstrução. Qualquer mulher que esteja passando pela situação de violência pode procurar uma delegacia da mulher, qualquer delegacia da mulher
qualquer delegacia da mulher do Estado, ou qualquer delegacia comum, assim como promotorias, defensoria, os órgãos, né, nos seus municípios, os centros de referência das mulheres, os CRAs, os CREAs, enfim, qualquer serviço público, ela pode procurar e denunciar, né? De preferência, a denúncia deve ser na delegacia, mas se por acaso ela está com medo, ainda não se sente pronta, procura um outro serviço, um profissional da assistência social, da psicologia, para se sentir fortalecida e fazer a denúncia. Se você passa por algum tipo de violência, não se sinta sozinha, nós estamos aqui para apoiá-la. Tá aí, fazer a denúncia. O senhor estava me falando agora que o Ministério Público disponibiliza 3 números, como é que funciona? Nós temos, na campanha está bem mencionado isso, nós temos efetivamente no estado, no âmbito do estado da Paraíba, 3 números que podem receber as denúncias. São os números 123, 190, que é da Polícia Militar, e 197, que é da Polícia Civil, além, logicamente, de qualquer promotoria de justiça receber das pessoas essas denúncias. A nossa ouvidoria também recebe, enfim. Nós temos uma rede hoje para funcionar e deve funcionar, está funcionando, para que nós procuremos, logicamente, alcançar esse desiderato todo nosso, que é diminuir pelo menos esses números que nos deixam numa situação simplesmente vergonhosa. Lembrando, doutor Valberto, que essa campanha não acaba aqui, né? Ela continua. Ela vai ser permanente. É lógico que nós, daqui a pouco, teremos também outras campanhas, mas essa da denúncia, com foco para denunciar toda essa agressão, ela se tornará uma campanha permanente. Esse é o papel do Ministério Público também, além né? da persecução penal, nós temos também esse foco de termos essas ações preventivas, é daí porque nós temos no âmbito do Ministério Público tanto o núcleo de políticas públicas, logicamente, como o núcleo estadual de gênero, que nós recentemente criamos. Eu vou aproveitar, então, para o senhor me explicar como é que funciona o núcleo de gênero do Ministério Público. O núcleo de políticas públicas também guarda muita semelhança com o núcleo estadual de gênero do Ministério Público, porque ele tem como foco aglutinar, primeiro, todas as instituições em sistema de parceria, para que nós possamos cada vez mais fortalecer a rede, especificamente com relação a isso. Nós temos também, internamente no Ministério Público, a atribuição de nós provocarmos e convencermos os colegas de que isso é um assunto que interessa a todos nós e que nós não podemos, sob hipótese nenhuma, deixar de lado qualquer dessas ações, e essa aglutinação também de todos os centros de apoio que cuidam. Nós temos o Centro de Apoio às Promotorias Criminais, logicamente, e por conta disso nós devemos, esse é o foco do núcleo estadual de gênero. Tanto é assim que nós buscamos parceiros também fora do Ministério Público, porque nós não podemos alcançar a todos. Nós tivemos, quando da campanha, a assinatura de termo de cooperação com a PBGás, com a Energisa, com a Cagepa, com o Sintur, porque objetivam, com relação a essas prestadoras de serviço, Cagepa, Energisa e também a PBGás, que em todas as contas são mencionados esses números para denúncia, porque vai atingir um número muito maior de pessoas. E vamos ressaltar também que as pessoas podem fazer, aqueles que não querem se identificar, podem também usar do anonimato, que nós prosseguimos com essa investigação. E com relação ao Sindicato dos Transportes, que foi nos concedido, isso existe uma lei municipal regulamentando, mas nós buscamos com a presidência do Sintur, que ele vai nos oferecer o chamado Basdor, né? Atrás dos ônibus. Nós vamos também divulgar essa campanha com vários de suas colocações, de situações que nós temos divulgado em outras redes sociais. São campanhas publicitárias nos ônibus, né? Nos ônibus também. Sim. O senhor falando sobre a conta, né, que chega até a casa dos paraibanos, é importante mesmo, porque eu acho que na hora, por exemplo, de uma discussão, de uma violência que está acontecendo ali naquele momento, as pessoas não lembram do número. Não lembram do número. E lógico que você, né, pegando a sua conta todos os meses, né, a sua fatura, você vai ver, porque ela é bem visível na parte em que nós vamos sempre olhar qual é o valor da conta, está lá. E essa comunicação, isso vai nos ajudar muito, porque eu tenho a certeza absoluta, como todas as paraibanas e paraibanos vão entender que nós devemos nos unir
nessa grande missão que é o combate à violência contra as mulheres. Um trabalho educativo é bastante importante. Eu tenho um número aqui, doutor Valberto. 42% dos assassinatos de mulheres na Paraíba em 2018, ano passado, foram praticados nas residências das vítimas. Como é que está a Paraíba hoje em relação a outros estados? Nós ocupamos uma posição que não é tão vergonhosa. Graças a Deus nós não temos mais, que nós podemos, logicamente, o nosso desejo era que não existisse, mas são números que nos impressionam, apesar porque é quase a metade das mulheres que foram assassinadas foi dentro de casa, né? Então, são situações que todas as outras situações, seja as pessoas envolvidas com tráfico, seja as pessoas envolvidas com assalto, seja envolvidas com todos os outros crimes, representam a metade dessas mortes. E outra metade é da mulher dentro de sua casa. Isso nos preocupa e preocupa muito, porque é onde deveria ser a segurança do lar, está se tornando um verdadeiro holocausto para essas mulheres. Tá ok, então. Nosso tempo está acabando, vou ter que encerrar agora, infelizmente. Agradeço demais a participação do senhor hoje aqui. Espero para um próximo programa, inclusive. Tá bom. Nós que fazemos o Ministério Público, integramos o Ministério Público, agradecer mais uma vez essa parceria com a Câmara. A TV Câmara não é a primeira oportunidade que nós temos de vir e falar sobre outros assuntos, mas hoje, com certeza, nós teremos um foco sempre, sempre e sempre de combate à violência contra a mulher. Precisamos, todos nós, nos unirmos nessa luta, porque esse não é do Ministério Público, não é da Câmara de Vereadores, não é da Secretaria de Estado de Segurança, mas sim de todos nós que fazemos a Paraíba, porque esse deve ser o nosso interesse maior, diminuir esses números. Tá ok, então. Só lembrando, antes de encerrar, essa campanha está acontecendo aqui na TV Câmara, nas nossas redes sociais, com posts informando sobre os números que a gente citou aqui, né, para quem precisar denunciar, e esses dados que são importantes. Perfeito. Então, aproveitar também esse tempo para ajudar, né, a distribuir essa campanha por todo o estado, né, para que ela aconteça no estado todo. Nós tivemos a oportunidade de fazer o lançamento dessa campanha no município distante da Paraíba, mas que também tem esse perfil de se unir nessa luta. Nós estivemos no município de São Bento e, com certeza, outros municípios que queiram aderir à campanha é só procurar o promotor de justiça na sua própria comarca ou nos procurar na Procuradoria-Geral de Justiça para que nós possamos, efetivamente, nos dar a mão e continuar nessa luta. Fortalecer essa luta, é isso mesmo. Fortalecer sempre. Obrigada mais uma vez, tá bom? É isso. Já sabe, né? Se você quiser rever o Câmara Aberta, é só acessar o nosso canal no YouTube, na nossa página também no Facebook e acompanhar a gente nas nossas redes sociais, além, claro, do nosso portal joaopessoa.pb.leg.br. Lá tem todas as informações sobre a Câmara Municipal de João Pessoa. Vou ficando por aqui. Semana que vem eu estou de volta. Até lá.